Meu Pai, eu quero nesse instante passar a palavra ao pastor Paulo, nosso querido irmão, professor, pai espiritual, pastor Paulo. Pastor Paulo tem muito, na minha vida. Nós temos a alegria de tê-lo aqui conosco. Graças a Deus, irmãos. Coisa boa, né? Essa eu não esperava, que eu vou contar para o Vinícius, viu? Quem é que foi batizado aqui hoje? Filho de quem, né? Ele vai ficar muito feliz de ver que o seu amigo está batizando o filho aqui hoje. Para quem não sabe, Vinícius é meu filho, né? Que bom. Irmãos, nós estamos desde sexta-feira aqui em Moarama, compartilhando a palavra, repartindo os dons, a graça que Deus tem nos concedido. E nesse dia, tanto de manhã como à noite, eu quero compartilhar um pouquinho, quero repartir um texto das Escrituras que tem falado muito ao meu coração, numa sociedade que nós estamos vivendo hoje, numa crise familiar, uma crise moral, uma deficiência de caráter tão grande, uma facilidade com que as pessoas se entregam para o pecado. E o que nós temos percebido hoje, a partir da família, a partir da igreja, da sociedade, nós, pela graça de Deus, como o pastor Matias disse, nós conseguimos escrever um livro, né? Lutero dizia que quando Deus quer afligir um homem, ele pede para ele escrever um livro, né? Eu experimentei isso. Mas você sabe que no fim a gente gostou um pouco da experiência, né, Vera? E nós já estamos escrevendo o segundo. E o que eu vou repartir com os irmãos aqui é um dos capítulos das exposições das Escrituras, porque os nossos livros, nós procuramos todos eles, todos os nossos escritos, aliás, eles serem bíblicos e cristocêntricos, né? Que é a nossa convicção ministerial. E isso que nós vamos compartilhar com os irmãos faz parte da exposição do capítulo 2 e 3 de Gênesis, que Deus tem falado muito ao nosso coração. Eu tenho estudado um pouquinho sobre isso. E o tema dessa manhã do nosso sermão, ele é ordem, desordem e redenção no Éden. Ordem, desordem e redenção no Éden. E nós vamos nos valer da base bíblica de Gênesis capítulo 2. Nós ficamos assim, também chocados de ver, né? Tristes até, com o índice de apostasia. Nós não temos, talvez você não tenha percebido, irmãos, quantas pessoas têm se desviado, quantas pessoas que têm esfriado na fé, quantas pessoas que já estiveram sentadas onde você está, pessoas que domingo a domingo estavam aqui e hoje perderam o prazer da casa do Senhor, da comunhão dos santos, perderam o prazer da palavra, né, da adoração, da contribuição, pessoas que foram se esfriando, né, ao longo do tempo. E vocês podem perceber que as maiores tentações na nossa sociedade hoje, ela vem na família. Na família, impressionante. Às vezes o ataque é na igreja, mas a repercussão é na família. Às vezes o problema é lá na escola, mas a repercussão é na família. Às vezes é no trabalho, mas a caixa de ressonância, né, onde o eco é na família. E a gente vai ver esse texto que aqui aconteceu. O primeiro ataque do diabo foi na família. A primeira crise, o primeiro ataque à palavra de Deus foi na família. E tem sido até assim, até hoje. E nós vamos compartilhar um pouquinho sobre ordem, desordem e redenção. Muito bem. Capítulo 2, nós vamos ler apenas alguns versículos e depois nós vamos nos deter no capítulo 3, especialmente na queda. Numa outra oportunidade nós falamos da criação, que é uma das bases desses 3 primeiros capítulos, né? E é importante os irmãos entenderem que nós precisamos ter, nesses 3 capítulos nós temos 3 pilares da vida cristã: criação, queda e redenção. Se você não entender a criação, fica difícil você entender a queda. E se você não entender a queda, fica difícil você entender a redenção.
Você olha para a cruz e fala, mas precisava? Você olha para a morte do Senhor Jesus na cruz, para a obra vicária de Cristo, você fala, mas precisava isso? Você diz, olha, se você acha que não precisava, é porque você não entendeu a queda. E se você não entendeu a queda, você também não entendeu a criação. Na outra oportunidade, nós já falamos sobre a criação, já falamos sobre a queda, e hoje nós vamos falar sobre essa ordem, desordem e redenção no Jardim do Éden. Acompanhe comigo a leitura de apenas alguns versículos do capítulo 2. Vamos começar com o verso 7, que diz assim, 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora o verso 16 ainda do capítulo 2, perceba que nessa leitura do versículo 16, a mulher não havia sido criada ainda, aqui era só o homem e Deus, e Deus já estabelece esse princípio do verso 16, e o Senhor Deus lhe disse, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente, livremente, preste atenção nesse adjetivo da ordem, livremente, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Verso 18, disse mais o Senhor Deus, após essa ordem, Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí a partir do verso 24, no verso 21, Deus tira, faz cair um profundo sono sobre o homem, tira uma das suas costelas, e faz a mulher, e aí a partir do verso 24 há uma conclusão, há uma ordem e há uma ordenança estabelecida para toda a humanidade, no verso 24 e verso 25, porque Deus viu que o homem não era bom, e porque Ele criou a mulher e o homem, agora Ele estabelece o padrão e diz, por isso, ou seja, por causa de todas essas coisas que aconteceram anteriormente, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e torna-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Preste atenção que como só tinha Adão e Eva, essa ordem não era só, não era a ordem do casamento não era só para Adão e Eva, era para todos nós. Tanto que o verso 24 vai dizer, por isso deixa o homem pai e mãe. Nem Adão nem Eva tinham pais, né? Obviamente, então essa ordem é para todos nós. A partir do capítulo 3, do verso 1, nós temos a narrativa da queda, a orientação, a explicação de Deus em Gênesis sobre a queda. E disse assim, mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morram. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer, você não vai morrer nada, pode comer à vontade que não morre, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus, pode comer. E aí o verso 6, nós temos a consumação e a causa da queda. Tem a palavra de Deus, tem a palavra da serpente, mas aqui a queda se dá a partir de uma outra circunstância. A mulher não ouve nem Deus nem a serpente, ela é influenciada pela serpente, influenciada pelo diabo, mas a base da decisão da mulher está no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo a mulher que era agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, porém, por entre as árvores do jardim. Olha que prepotência, né? Que pretensão, se esconder de Deus atrás de uma árvore.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que fizeste? Que é isso que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E agora no verso 15, irmãos, nós temos o primeiro anúncio da pessoa de Cristo. Aqui nós temos o embrião do Evangelho. A cruz aparece pela primeira vez na história da humanidade. E Deus promete, e Deus faz um compromisso com a humanidade a partir do pecado. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Amém e amém. Irmãos, esse texto, ele coloca uma angústia no nosso coração. Quando nós lemos a narrativa da criação, da ordem, depois a gente percebe a desordem do pecado, a gente percebe a redenção a partir dessa promessa. Esse texto nos deixa assim perplexos. Algumas perguntas surgem no nosso coração. Ora, se Deus tinha todo o poder, por que Deus criou a serpente? Se Deus tinha domínio sobre todas as coisas, por que Deus não cercou no jardim para a serpente não entrar? Por que Deus não colocou um dispositivo anti-pecado, como tem dispositivos anti-furto, que tivesse um dispositivo anti-pecado para Adão e Eva? Na hora que fosse pecar, ficasse paralisados, estáticos. Parasse tudo, parasse o cérebro, o coração. Só quando eles desviassem do pecado é que eles voltassem a funcionar. Por que Deus permitiu a queda? Por que Deus, na sua soberania, na sua grandeza, no seu poder, já não estabeleceu uma ordem definitiva, eterna? Quem criou o mal? Quem abriu espaço para o mal no jardim? Se tinha só Deus, se tinha só o homem, só a Eva, se tudo estava em harmonia, por quê? A impressão que a gente tem às vezes é que Deus deu uma descuidada. Será? Deus descuida? Eu sei, irmãos, que essas são algumas perguntas que nós nunca teremos respostas plenas e satisfatórias. Mas algumas ilustrações podem nos ajudar a pelo menos entender um pouquinho mais a respeito desse texto bíblico. Eu quero contar uma ilustração que, como toda ilustração, ela é deficitária no seu propósito de explicar tudo, mas ela é sinalizadora de pelo menos alguns lampejos, alguns sinais daquilo que pode ser o que nós entendemos desse texto. Você imagina você morando num prédio, no terceiro andar, por exemplo, de um prédio. Em frente a esse prédio tem uma casa de um conhecido seu, um homem forte, vigoroso, um lutador de jiu-jitsu, quem sabe um oficial da polícia, um militar, quem sabe um homem armado em casa, um homem muito forte, muito preparado, esperto, inteligente, capaz. E na frente você está olhando para a casa dele, e lá na calçada o seu filhinho de 3 anos de idade sai para brincar. E você lá da janela olhando tudo aquilo. De repente encosta um carro, um bandido, sujeito mal encarado, mal intencionado, olha para a criança, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E aí ele desce com um pacote de bala na mão, seu coração já dispara. E aí ele vai para o lado da criança, sinaliza uma bala, começa a seduzir a criança já dá um sorriso, você apavora. A hora que você está fazendo menção de descer, você olha na janela, o pai está vendo tudo. E aí aquela cena, você na janela, o filho sendo tentado, e o pai vendo, você diz, ele vai descer, ele vai arrebentar com tudo.
Ele vai dar voz de prisão, ele vai usar a sua força. E a sedução começa a aumentar e daqui a pouco a criança já está no colo do bandido e já está rindo e já está beijando o bandido, fazendo carinho, trocando bala e ganhando, e vai entrando para dentro do carro e ele vai embora e o pai não faz nada. E aí você começa a ter algumas conclusões. Primeiro, esse pai não ama esse filho. Segundo, esse pai ama esse filho, mas ele é fraco, ele não tem força, ele não tem poder. Ou então ele tem poder, mas não tem força. E aí, irmão, você começa a perceber que pode haver uma terceira possibilidade, de que ele ama profundamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele ama de tal maneira essa criança. Ele tem poder, porque Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E aí a gente começa a ficar em crise. Se ama e tem poder, por que não interferiu? E a resposta, irmãos, que pode nos ajudar, é de que Ele tem um plano maior para revelar a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia. Isso vai acontecer lá na cruz. O final dessa história, dessa criança sendo roubada no carro, vai terminar lá na cruz e é anunciado aqui nesse versículo como o propósito da redenção. É nessa perspectiva que nós vamos compartilhar um pouco desse texto nessa manhã. Irmãos, esse texto mostra que foi na família que aconteceu o primeiro ataque à vontade de Deus. Se você estuda as Escrituras, você vai saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando a vontade de Deus não é feita, as coisas dão erradas. Não tem outro caminho. E aqui a palavra de Deus é questionada pelo diabo. Adão e Eva, eles seguem o seu coração e não a palavra. Irmãos, Deus, pela sua graça e misericórdia, não reage ao erro humano, mas Deus na sua presciência e no seu amor já provê a redenção. Irmãos, aprendam uma coisa: Deus nunca reage, Deus só age. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não foi cuidar de alguma coisa lá no céu e quando Ele olhou o homem já havia caído. Não houve descuido de Deus. Deus por nenhum momento deixa de ser onipresente, onipotente, onisciente. Tudo que Deus faz está dentro de um projeto maior. Deus é imutável. A W. Pink chega a dizer que a imutabilidade de Deus chega a ser irritante. Ele é imutável eternamente. Nas nossas inconstâncias, nas nossas variações, nas nossas mudanças, nós não conseguimos nem imaginar um ser imutável. Nunca muda. Porque só precisa mudar quem precisa melhorar. E Ele é perfeito, vai mudar o quê? Eu sei que a nossa mente é muito restrita para entender os atributos de Deus. Mas esse texto nos mostra, irmãos, que Deus tinha uma vontade. E a vontade de Deus não mudou com o pecado. Deus tem um propósito através da queda. Deus usa o mal para a sua glória. Deus reverte o mal em manifestação do teu poder. É isso que Deus faz. Irmãos, a família de Adão e Eva foi atacada. A minha e a sua família é atacada por essa mesma vertente, com esse mesmo propósito. Vamos ver a ordem? Vamos ver a ordem? A ordem de Deus? Bom, a ordem de Deus para a família. Primeiro, se você perceber nas entrelinhas desses versículos, e até em alguns versículos, havia uma harmonia perfeita entre Deus, Adão e Eva. E essa harmonia a Bíblia vai chamar, e João vai tratar isso tanto no Evangelho como nas Epístolas, e ele vai resumir isso em uma só palavra: comunhão. Irmãos, comunhão não é amizade, comunhão não é afinidade, comunhão é uma palavra bíblica que há entre um ser que ama a Deus e o outro. Comunhão é um estado de relacionamento proporcionado pela cruz através do poder do Espírito Santo. Você não tem amizade com o irmão, você tem comunhão. Comunhão é muito mais profundo.
Comunhão fala de intimidade, fala de liberdade, fala de alegria. A agenda de Adão e Eva era uma agenda leve, de colheita, de andar com Deus todos os dias. Você já imaginou que privilégio? Adão e Eva, na virada do dia, passeava com Deus, batia papo com Deus, conversava com Deus. Irmãos, hoje, por causa do pecado, nós só podemos orar porque o sangue de Jesus está sobre nós, senão a ira de Deus cairia sobre nós, nós seríamos destruídos. Mas nessa época, Adão e Eva tinham comunhão com Deus, andava com Deus, tinha intimidade com o Senhor. Irmãos, que harmonia, que estado, que alegria. Havia uma ordem clara. Interessante você pensar, quando nós pensamos em comunhão, em alegria e bem-estar, e liberdade, a gente pensa assim, bom, liberdade quer dizer fazer o que quer, né? Na nossa cabeça, liberdade é fazer o que a gente quer. Adão podia fazer o que ele queria? Não, porque Deus é um Deus de ordem. E antes de Deus criar a mulher, Deus já olha para Adão, no capítulo 2, e no verso 16, e diz: Adão, deixa eu te dar uma orientação, esse negócio que foi feito para mim, para a minha glória, tudo foi feito para a glória de Deus. Irmãos, Deus nunca fez nada para nós. Esse negócio da gente achar que a gente é mimado, que a gente é o centro da atenção de Deus, está fora. Deus fez tudo para a sua glória. Esse dia lindo que você está vendo aqui, Deus fez para a glória dele. Nós podemos usufruir pela sua misericórdia. O jardim Deus fez para a sua glória. Pasmem, eu sei que isso assusta até algumas pessoas. Até o Senhor Jesus, a razão primeira por que Jesus morreu, a gente acha que Jesus morreu por nós, né, irmãos? Isso é obra secundária. A obra primária da cruz, a razão principal que levou Jesus para a cruz foi a glória de Deus. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu para glorificar o Pai. Em consequência, nós somos beneficiados, né? Claro, a obra da redenção. Irmãos, há uma ordem. Nós achamos que liberdade quer dizer fazer o que eu quero. Mas a verdadeira liberdade, irmãos, é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que gera liberdade. Quando Adão e Eva faziam a vontade de Deus e tinha limites no Éden, eles tinham liberdade. A hora que o homem começou a fazer a vontade dele, ele perdeu a liberdade, perdeu a alegria, perdeu a comunhão, entrou o medo, entrou a acusação, entrou culpa. Os dois filhos, um já mata o outro. Olha a desordem do pecado. Então nós precisamos entender que quando Deus diz lá no capítulo 2, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus não sentou com ele e falou: vamos organizar isso aqui, o que você acha? Qual que é a tua opinião? Deixa eu ouvir o que você pensa. Irmãos, Deus é Deus, Deus não pergunta, Deus manda. Deus é soberano, Deus estabelece e você obedece. Deus é soberano. Deus não é democrático. Isso não existe. Um lugar onde todo mundo manda é bagunça. Uma casa que não tem ordem, que não tem um marido submisso a Cristo, que não tem uma esposa submissa ao marido, que não tem filho submisso, está fora do padrão de Deus. Aqui Deus chega e dá uma ordem. Que ordem que Deus dá? E eu fico impressionado que essa ordem de Deus ela é vista só do ponto negativo. Mas olha o ponto positivo dela. Olha o que ele diz: de toda árvore do jardim comerás livremente. Adão, você é um ser livre. Você pode comer o que você quiser. Adão, olha, e que interessante que quando você apresenta essa cena, quando Deus diz assim, pode comer de tudo, mas dessa não pode, as pessoas falam, mas por que não pode comer daquela, né? Mas você não pode comer daquela, mas você pode comer das outras. Ninguém pergunta, que bom que pode comer das outras. Não, fica perguntando por que não pode comer daquela. Porque Deus estabeleceu uma ordem. Agora, irmãos, aqui nós precisamos entender, e se você entender isso para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua profissão, para a tua relação com a igreja, isso vai ser uma benção. Todos os mandamentos de Deus, eles são mandamentos amorosos. São cuidados de Deus. Quando Deus estabelece uma ordem para você, não é para te punir. Quando Deus diz para você que adulterar é pecado, roubar é pecado, ter mais de um Deus é pecado, Ele fala isso, não é porque Ele quer te punir. Não é porque Deus quer te privar de alegria. Não é que Deus está querendo podar as suas emoções, os seus desejos.
É porque Deus tem um plano de segurança para você. Irmãos, os limites de Deus são ordens amorosas. Os 10 mandamentos é uma carta de amor de um pai que ama um filho. A ideia não é, não faça isso. Meu filho, faz isso não. Faz isso não, porque isso vai te arrebentar. Quando Deus chega para a gente e diz assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Quando Deus diz assim, olha, você pega tudo que você tem, alma, entendimento, pega tudo isso e coloca no altar e adore a Deus. Irmãos, isso não faz bem para Deus, isso não muda Deus. Isso muda você. Quando Deus pede que você tem que amar a Deus, Ele não pede isso por causa dele, Ele não precisa. Se hoje todas as pessoas da face da terra parar de adorar a Deus, ninguém nunca mais adorar a Deus, sabe o que vai mudar em Deus? Nada. Nada. Sabe o que Deus vai perder? Nada, Deus não perde. Mas se hoje você parar de amar a Deus, se você começar a amar dinheiro, se você começar a amar a tua família, se você começar a amar a tua vontade, se você começar a amar sexo, se você começar a amar trabalho, qualquer coisa que você ame acima de Deus, isso vai arrebentar com a tua vida. Quando Deus diz para Adão, irmãos, isso é uma ordem. Ordem aqui não é o sentido só de mandar, é ordenança, de colocar em ordem. O jardim, para ter ordem, para funcionar, não podia comer daquela árvore. Presta atenção que isso é liberdade, obediência é liberdade. O crente obediente é um crente livre. Um crente que não obedece não tem liberdade. Eu vou contar uma ilustração, e os irmãos não se escandalizem com essa ilustração, né? Não estou te comparando a isso, mas é apenas para a gente entender o que é obediência. Quando a gente morava aqui, alguns irmãos aqui conheciam, nós tínhamos um cachorrinho, chamava Pelé. Né? A Piedade e o Valdir conhecem bem, né? Eles que hospedavam o Pelé para a gente quando a gente viajava, né, Vera? E o Pelé era um cachorro muito bacaninho, um pretinho, assim, um pincherzinho muito, muito carinhoso. A gente tinha um carinho muito grande por ele. Mas o Pelé tinha uma característica muito interessante, é o cachorro mais obediente que eu já vi. E nós andávamos, fazíamos caminhada, a gente ia caminhar, eu e a Vera, a gente ia lá na frente da chácara, tem aquela pista, né? A gente ia até lá perto onde está fazendo o shopping lá e voltava a pé, a gente gostava de fazer essa caminhada, a gente morava aqui atrás. E nessa caminhada o Pelé ia do lado. E quando chegava nas esquinas a gente falava, para, ele parava. O carro passava, a gente ia, e ele ia. Não precisava de corrente, não precisava de nada. E ele gostava muito de correr atrás de passarinho, de rolinha, de passarinho, pardalzinho. E um dia nós estávamos andando lá, e aquela pista passa algumas carretas. E nisso um passarinho sentou na pista. E ele partiu para cima desse passarinho. A hora que ele partiu para cima desse passarinho, nós olhamos uma carreta vinha em alta velocidade. Eu só falei uma vez, Pelé, para. Ele parou, a carreta passou. Ele seria esmagado, sem sombra de dúvida, né? A possibilidade dele derrubar a carreta era mínima naquela situação. E ele parou, ele nem percebeu do que ele foi livre. E eu olhei para a Vera e naquele momento Deus falou muito ao nosso coração. Eu disse, Vera, isso aqui é uma lição de Deus para nós. Quanto mais obediente a gente for a Deus, mais nós estamos livres da morte e da destruição. Coincidentemente a gente andou um pouquinho, tinha um outro cachorro da mesma raça numa corrente, fazendo uma força, sem liberdade, preso. E eu disse, olha, aquilo ali é o crente que não obedece, ele tem que ter preso, tem que ter corrente, tem que ter limite, né? Não tem liberdade, não anda livre, porque não obedece. Irmãos, quando Deus estabeleceu essa ordem, quando Deus colocou essa ordem, quando Deus coloca esse padrão aqui, para Adão e Eva, Deus está dizendo, olha, eu amo tanto vocês, que eu vou fazer um caminho seguro para vocês andarem. A estrada mais segura para você andar é a estrada mais sinalizada. Curva na frente, diminua a velocidade, neblina na frente, lugar perigoso para ultrapassagem, faixa dupla, pode ultrapassar, terceira pista à frente. Quanto mais ordem clara de segurança você tem numa estrada, mais seguro você vive. Irmãos, é a palavra de Deus. E Deus disse claramente para Adão e Eva, falou para Adão compartilhar com a Eva, era a responsabilidade do marido. Eu fico impressionado com essa situação da ordem de Deus, porque Deus confia aos homens para ele pastorear a família.
Até tem um sermão que eu vou pregar aqui logo, logo, que é submissão do homem. Hoje, o maior problema de submissão hoje não são das mulheres para com os maridos, é a falta de submissão dos maridos a Cristo. Esse que é o problema dos lares hoje. Tanto que Deus chama o homem e fala: homem, é aqui, ó. Eu vou criar uma mulher que depois você explica para ela, mas você que é o responsável. Irmãos, isso é tão sério no padrão de Deus, que Deus fala com Maria o tempo inteiro. Deus fala: Maria, você vai ter um filho, vai ser gerado, vai ser Jesus. Maria aceita, Deus vai falando. O dia que ela casa, Deus não fala mais com ela, fala com José. E José compartilha com ela e ela obedece. É um princípio de autoridade. Há mulheres que se sentem extremamente desconfortáveis com isso. Irmãos, mas a submissão é um privilégio, é uma bênção, entendida do ponto de vista bíblico. Deus olha para aquela situação e diz: olha, tudo era bom, mas um homem só, vamos fazer. E aí Deus estabelece a ordem familiar, que é o verso 24 e verso 25. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher e tornam os dois uma só carne. Quem tiver interesse em olhar isso com mais detalhe, nossas mensagens, nossas palestras, né? A gente explica amplamente isso. No nosso livro também tem um capítulo só sobre esse deixar pai e mãe, que é muito importante dentro de uma estrutura de casamento. Bom, irmãos, esse é o cenário da ordem. A ordem estava estabelecida. Agora, não é por causa do pecado que essa ordem vai mudar, viu? Aí tem a queda, tem a redenção, e o plano de Deus hoje é o mesmo. Ok? E nós vamos continuar esse sermão à noite. À noite nós vamos falar sobre a desordem do pecado. Nós vamos falar sobre a queda em cima de 3 situações. Nós vamos falar sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você que não tiver oportunidade, vai ser transmitido à noite, né? Você pode acompanhar pela internet. Irmãos, o plano de Deus é um plano de ordem. Deus é um Deus ordeiro. A desordem é causada pelo diabo e pelo pecado. E pelo homem. Nós somos os agentes da desordem. Você vai ver que a mulher ouve a serpente, mas ela não vai só pela serpente, ela vai por ela. Que Deus nos dê um coração obediente, Deus nos dê um coração firmes na sua palavra, que eu e você possamos crer que o padrão de Deus, o princípio de Deus é um padrão maravilhoso de segurança e de vida. Amém? Deus abençoe. Pastor Rodrigo. Glória a Deus. Deus falou com você, meu irmão, nesta manhã. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. E queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor grave estas verdades, meu Deus, de modo que possam nortear, Pai, cada uma das nossas escolhas.